Saudações cordiais a todos os participantes desta atividade, com o título A Patologia ORL analisada na perspectiva de saúde global. Clécio Reis de Almeida, estudante da Faculdade de Medicina, com o tema otite externa necrotizante a propósito do caso clínico. Sim, eis o nosso sumário. A título de nota introdutória, dizer que a otite externa necrotizante é uma infecção rara, com alta taxa de mortalidade, que afeta então o meato acústico externo, podendo progredir então até regiões da base do crânio. De referir que ela é uma infecção causada, 95% dos casos pela bactéria gram-negativa, que é a Pseudomonas aeruginosa, e em menor quantidade pelo Staphylococcus aureus. Dizer que é uma infecção que está relacionada maioritariamente a pacientes imunodeprimidos e pacientes com portadores de diabetes mellitus tipo 2. Em termos de fator de risco, temos então a população dos adultos e a população pediátrica. A população pediátrica e a população dos adultos partilham então o estado de imunodepressão como fator de risco, e dentre a população pediátrica adicionamos ainda a anemia, o estado geral debilitado e a doença crônica. Em termos de diagnóstico, a otite externa maligna é então refratária a uma otite externa, ao tratamento médico, como podemos ver na apresentação do curso de otoscopia. E dentro do quadro clínico, quero referir que a otalgia grave e lancinante, ou seja, a otalgia intensa, em 90% dos casos é o sintoma maioritário, associado também a uma hipoacúsia, ou seja, surdez no lado afetado, otorreia persistente, ou seja, secreção fétida e purulenta, edemas e então sensibilidade dolorosa do pavilhão afetado. Em termos de exame físico, quero dizer que normalmente está associada à paralisia facial periférica unilateral, como podemos ver no curso de otoscopia, que há uma compressão do aqueduto falópio que pode então comprimir então, o nervo facial, levando então a uma paralisia. O pavilhão tem um grande poder invasor e, em termos de otoscopia, gera então um edema e hiperemia do conduto auditivo externo e, na verdade, não está relacionada, então, ou geralmente não tem sintomas sistêmicos como febre e taquicardia. Estes são exames complementares, o hemograma, a VS, Ah, otorrino. o exame microbiológico, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a cintilografia. Pesou Em quanto termos a de minha mamãe? complicações, 41? eh, em termos de complicações, temos então a autoamputação do pavilhão auricular, pode progredir então até regiões da base do crânio, passando então pela parótida, o processo mastoideu e então o ouvido médio. Podemos ter também abscesso cerebral, aneurisma micótico, sepsis e então o desfecho final que pode ser a morte. Em termos de tratamento, o tratamento é feito num período de 4 a 8 semanas. Habitualmente fazemos o uso de fluoroquinolonas, nesse caso, pode ser então a ciprofloxacina, ou então penicilinas semissintéticas associadas a aminoglicosídeos, nesse caso, a gentamicina. Em termos de tratamento cirúrgico, normalmente é feita então a necrotomia, e se progredir então até a mastoide, podemos fazer então uma mastoidectomia, e também, coadjuvante ao tratamento cirúrgico, podemos fazer então uma terapia com oxigênio hiperbárico. Apresentando então o caso clínico, paciente de 78 anos, feminina, residente em Luanda, com antecedentes pessoais patológicos de cegueira total, sem treinamentos recentes, não tabagista e não etilista, com um quadro que evoluía há cerca de 4 dias, que inicia com um furúnculo e evolui rapidamente com volume na região periauricular direita, precedida de prurido e sensibilidade dolorosa do tipo queimação, que pouco aliviava com analgésicos. Com esta sintomatologia, então, ocorreu a unidade de nível primário mais próxima de casa, não foi feita nenhuma intervenção, sendo orientada, então, a regresso no dia seguinte. 24 horas depois, o quadro, então, evoluiu torpidamente, então, e a paciente acorreu à unidade mais diferenciada via banco de urgência do RL do Hospital Gina Machel. Eis a paciente estava com um estado geral e nutricional deficiente, de positivo, uma otalgia intensa a nível do pavilhão auricular direito, hipoacúsia, então paralisia facial periférica unilateral. Em termos de exame físico do RL, destaco então uma lesão ulceronecrótica desde a região pré-auricular, desde a hélice até a anti-hélice do pavilhão auricular direito.
A otoscopia então evidenciou o método acústico externo sem otorreio. Bom, com este quadro clínico, não há dúvidas que estamos perante uma otite externa maligna. Dentre os complementares realizados, a paciente estava com glicemia dentro dos parâmetros normais, estava com uma leucocitose com desvio à esquerda de 21.400 milímetros cúbicos, estava com anemia severa, e uma AVS alta e com função renal alterada. Com o PP, então, pesquisa de plasmódio, para os colegas aí de Portugal, se acham bem, pesquisa de plasmódio negativo, VH negativo. No que diz respeito à tomografia computadorizada à esquerda, podemos evidenciar então um corte axial que se visualiza a densidade então das partes moles na projeção do ouvido direito, que se estende até mais ou menos quase então a osso temporal. Essas imagens aqui que podemos ver mais ou menos hipodensas resultam então da produção de gás dessas bactérias, que evidentemente nos demonstra uma infecção de otite externa necrotizante. Então, quero dizer que em verde temos então uma lesão nodular abscedada e em laranja temos então a extensão da lesão. E mais à direita temos então o exame microbiológico, o exame cultural, o resultado foi o Staphylococcus aureus, e em termos do antibiograma tivemos então a sensibilidade para a gentamicina. Esta foi a conduta, não abrimos mão então de medidas gerais. Destaco então a antibiótico-terapia usada, que foi o metronidazol e uma cefalosporina, que foi a cefazolina. Em termos de tratamento tópico, fizemos então uma necrotomia seriada e fizemos também o desbridamento químico com soluto de Dakin, e também a quantidade com tratamento tópico foi feita então, usando então a nitrofurazona e o mel. Bom, esta é a evolução do quadro da nossa paciente. Destacar que após alguns dias da paciente no nosso serviço, houve então uma autoamputação do pavilhão. Conseguimos então ver que ao longo dos dias fomos fazendo necrotomia parcial do pavilhão, e então após 38 dias, bem, isso não foi milagre, isso foi uma abordagem multidisciplinar muito bem feita pelos otorrinos do Hospital Usina Machel, e a paciente ainda está internada hoje, e desde já prometo estar aqui próximo ano para dizer como foi então o desfecho do caso. A paciente continua internada no nosso serviço, mas com uma reviravolta no prognóstico fantástico. No que diz respeito às conclusões, dizer que para a nossa realidade angolana, não abrimos mão para o diagnóstico da tomografia, para o diagnóstico da otite externa necrotizante. Usamos a tomografia computadorizada e o exame microbiológico. Dizer que os exames como cintilografia também são muito necessários. Bom, mas em termos de conclusão, no nosso contexto angolano, dizer que, contrariamente ao que a literatura nos diz, que maioritariamente houve predominância da Pseudomonas, no nosso caso em específico, a bactéria predominante foi então Staphylococcus aureus, e por o caso da nossa paciente, a paciente não era imunodeprimida, contrariamente ao que a literatura diz, e também não era portadora de diabetes mellitus. Bom, essas foram as referências, e em termos de então checkmate, queremos continuar a apelar ao diagnóstico e tratamento precoce para menor complicações, e dizer que muito obrigado pelo convite, agradecer então e saudar a presença da decana da faculdade, Maria Fernanda Dias, e muito obrigado ao workshop Patologia Real Analisada na Perspectiva de Saúde Global, Clécio Reis Almeida. Obrigado.